Olá, meu nome é Heloísa Soler, sou artista visual e professora de arte do ensino básico do município de Itapevi. E durante alguns anos trabalhei com educação em museus e instituições culturais. E falar desse trabalho, né, chamado Tamanduá TI, 1905, 1951, 2016, é muito importante para mim. Fazer parte da exposição Um Corpo que é Meu Outro é muito relevante, é uma satisfação, né, participar da exposição com este trabalho, né, que ele é uma construção de alguns anos. Então o trabalho ele foi desenvolvido no ano de 2016 e foi a partir de um curso que eu realizei sobre experimentação têxtil, né, e o trabalho, né, o trabalho propriamente dito, ele é uma caixa de luz com 3 camadas de tecido translúcido, né? Então tá uma sobre a outra. E cada camada de tecido tem o bordado do desenho do percurso do rio Tamanduateí, né? Nessas diferentes datas que o próprio nome já diz, né? Então uma camada tem o desenho de 1905, a outra camada de 1951 e a última é de 2016, né? Então, por meio de mapas, né, dos registros de mapa desses diferentes anos, né, eu peguei o desenho do percurso do rio Tamanduateí. Esse rio ele tem uma grande extensão, né, então, e ele passa pelo centro da cidade de São Paulo, ali próximo à região da Rua 25 de Março, né, da Avenida dos Estados, e e ele também está nessa região geográfica que foi uma região que eu trabalhei em alguns lugares, né, por alguns anos. Então é um local, né, uma região geográfica que fazia parte do percurso da minha locomoção na cidade, né? Então eu nasci em São Paulo, sempre morei no bairro de Pirituba, na periferia da cidade, e para eu poder trabalhar nesses lugares centrais, sempre houve esse deslocamento, né, de Pirituba para o centro. E eu sempre gostei de observar a cidade, e para sair de Pirituba eu precisava passar por cima do rio Tietê, né? Para atravessar a ponte da marginal do rio Tietê. E sempre tinha uma sensação esquisita, né? Ao olhar, né? Uma sensação ruim, de ver na cidade essa falta de sinergia, né? Entre o desenvolvimento da cidade e a natureza, né? Então, todo dia atravessar a ponte, né? E ver um rio asfaltado, um rio com a margem cheia de concreto, né? Era uma coisa ruim, né? E passava por aquilo e só depois, né, de eu me formar na faculdade, né, trabalhando nessas instituições culturais, que eu fui ter a percepção dos históricos do desenvolvimento do desenho de construção da cidade, né? E essa reflexão, né, exatamente sobre os rios, ela teve início com uma pintura que faz parte do acervo da Pinacoteca do Estado, né? A pintura do artista Antônio Ferrino. E o nome da pintura chama 25 de Março, né? Ela foi feita em 1894. E nessa obra você consegue ver um rio, né? Uma obra pequenininha, você consegue ver um rio passando do lado da rua 25 de março, né? E se hoje a gente vai na 25 de março, com todo aquele comércio, aquele movimento, a gente não consegue visualizar nenhum rio, né? Mas fazendo algumas pesquisas, conseguimos saber que tem várias canalizações, modificações de percurso do rio e que em alguma época não tão distante assim, né? O rio, quando tinha o seu percurso natural, ele passava por ali, né? E hoje a gente não consegue acessá-lo, né? E, por exemplo, né, tá o nome da ladeira Porto Geral, né? Ela chama ladeira Porto Geral porque a região realmente servia como um porto. Então essas questões elas foram aflorando em mim e por isso eu fui fazendo essas pesquisas diretamente dessas camadas, né? Do rio, da cidade, dessas camadas que acabam sendo históricas, que são coisas que a gente não consegue ver quando a gente está circulando, né? E também uma outra questão do trabalho, essa questão dos percursos, das ramificações, né? Desse desenho, das linhas, né? Que os rios têm, é, foi, é algo que já é mais antigo também, né? Desde a época da faculdade,
eu comecei a desenvolver alguns trabalhos prestando atenção nos desenhos das ramificações, né, inicialmente por conta das veias, né, do desenho das veias do corpo que a gente consegue observar. Então, esses outros trabalhos desenvolvidos, eles tinham como início a percepção da minha observação das veias do meu próprio corpo. Então, era uma percepção eu olhando para mim mesma, e aí depois foi desdobrando em outros trabalhos que passava a observar as veias de outras pessoas que estavam próximas a mim. E aí, nesse último momento dessas ramificações, aí essas ramificações que vão para a cidade, como o corpo da cidade, né? Como se essas ramificações, essas veias, elas fossem essa energia que está na cidade, desse corpo da cidade que está subterrâneo.